Alô, galera! Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Mais um vídeo aí pro canal 25/6. Vamos tocar o barco aqui, né? Bom, ontem eu falei, né, sobre o Lloyd, que tinha custado ao Vasco 3 vezes mais do que o Arias havia custado ao Fluminense. O Fluminense pagou 3 milhões no Arias e o Vasco pagou ao Lloyd 9 milhões, né? E aí depois um inscrito entrou aqui e falou: Marcelo, esses 3 milhões foram apenas por 50% do Arias, né? Não tem problema, eu não fui correr atrás sobre isso, não me importa, porque o que me importa agora é falar o seguinte, né? Mesmo valendo o Arias 4 milhões e meio para o Fluminense, mesmo valendo 3 milhões para o Fluminense, valendo a metade do passe, ou seja, o Arias teria custado 6 milhões, né? O Fluminense pagou metade, 3 milhões, e o Vasco teria pagado no Lloyd 9 milhões. Então, só aí você vê que o Lloyd, sem valor de mercado, isso já foi explicado, nunca tinha sido negociado antes, não tinha nem parâmetro para a gente saber quanto custava um cara desse. Isso aí foi reproduzido nas mídias, né? Foi decantado, estudado isso aí. Mesmo assim, não tem lógica você pagar 6 milhões no Arias, no valor total. O Fluminense pagou 3, como eu falei, metade, e o Lloyd custa 9 milhões. Então, gestão da compra horrorosa, né? Valor. Gestão esportiva péssima. O cara não joga, né? Fica no banco. Quando fica no banco? E aí tem a gestão também da venda. Então, para quem não tem noção de como funciona o futebol, um gestor, quando vai contratar um jogador, ele tem que pagar um bom preço, tem que pensar numa revenda boa e tem que pensar no que ele vai ganhar nesse ínterim jogando futebol pelo clube que adquiriu ele. E a gente não tem nada disso. Pagou caro no Lloyd, né? 9 milhões, o Arias custou 6 milhões, ou melhor, foi vendido por 6 milhões, mas o Fluminense só pagou 3, né? Não entregou nada. Olha quanto que o Arias entregou e o Lloyd nada entregou, né? E agora o Fluminense vai vender o Lloyd por uma quantia absurda, vultosa, né? Deve passar aí de 200 milhões. Que seja 100 milhões, né? E o Vasco não tem valor de revenda do Lloyd. Quem vai comprar o Lloyd? Né? Então, prejuízo futebolístico, dinheiro jogado fora na compra e pulverizado na venda, né? Isso é torrar grana, é gestão incapaz, incompetente. Olha aí, Maxime, Emerson, Rodrigues, né? Garré, Lloyd, Jean David. E aí, Sforza. Qual o retorno que esses caras deram em campo? E qual o retorno que eles vão dar, pelo retorno financeiro em revenda? Não tem, né? Isso aí chama-se incompetência total, né? Incompetência total. Seguindo aqui, ontem, notícias de que Luiz Gustavo, o zagueiro do Vasco, seria vendido. Se é fake ou verdade, não me interessa muito. Me interessa aqui comentar o seguinte: vai vender o Lucas Gustavo, que com correções pontuais vai se transformar num ótimo zagueiro, e vai ficar com o Lucas Freitas, com o Lucas Oliveira, com o Lemos, que não joga nunca, né? Gestão. É gestão de grana para comprar, é gestão de grana para vender, incompetência. É gestão esportiva, né? Complicado demais.
Estava vendo aí um pedacinho lá do podcast Cruz Maltino. Eu vejo canais que eu gosto, canais que eu não gosto, me mantenho inscrito até em canais que eu não gosto, né? Eu não tenho essa viadagem. Ah, não gosto de um canal, me desinscrevo. Não, hipótese alguma, né? E outra coisa, eu posso concordar com o que o cara fala 10%, ele pode falar 90%, que eu discordo, mas respeito a opinião do cara, né? E posso concordar 10%, posso discordar 100% do que o cara fala, mas respeitando a opinião do cara, vou ficar lá inscrito, vou escutar, né? E aí o podcast Cruz Maltino dizendo, inclusive foi usado como matéria, como fonte aí do Clipping Net Vasco, né? E chegando, colocando lá o podcast através do Net Vasco, que agora é a fase de habilitação de crédito, né? Não é só fase de habilitação de crédito não, o podcast, o Net Vasco, é habilitação e impugnação, né? Quando o recuperando entrega o plano de pagamento aos credores, o juiz manda os referidos analisarem, né? E aí bota para novos se habilitarem, e isso quer dizer habilitação, novos credores dizendo, juiz, o Vasco não me colocou aí, mas eu tenho um crédito aqui. Qualquer crédito, trabalhista, quirografário, com garantia, né? E também a fase de impugnação de crédito. Olha, o Vasco está dizendo que me deve 500, ele me deve 1.000. E essa é a fase que o Salgado aí vai deitar e rolar, né? O Salgado ameaçou impugnar o crédito dele, e com a impugnação de um crédito, segundo ele, com deságio altíssimos, aí sim pode levar à falência. Porque já sustentei aqui e sustento que às vezes, mesmo havendo uma diferença pequena entre o que o credor quer e o que o devedor quer pagar, o juiz adequa, né? E não e não decreta falência, né? Há uma mediação feita aí. Mediação não no sentido técnico, né? Porque no sentido técnico já foi feita a mediação antes da recuperação, vários entraram com propostas aceitas na recuperação. O que vai ser agora analisado, habilitações e impugnações, são os caras que não estavam lá com documentos aceitando os valores, né? Então está nesse momento aí, habilitação e impugnação, né? Bom, Thiago Mendes está sendo acompanhado no Vasco, vai ser o próximo cara que o Vasco vai comprar e tal, negociar, empréstimo. Esse malandro não joga 4 meses, né? Tá com 33 anos e ele jogou sempre de volante, mas não de primeiro volante, aquele cão de guarda, que é o que a gente precisa, porque segundo volante temos Paulinho, temos Tietê, temos Jair e o próprio Esforço que está lá. Mais um segundo volante? Thiago Mendes teria força, intensidade para ser primeiro, né? De vez em quando jogava como segundo homem de meio de campo e às vezes como zagueiro, né? Então, se o Vasco quer realmente um primeiro volante para ser o reserva do Hugo ou ser titular no lugar do Hugo, não é o Thiago Mendes, né? 33 anos. E quando um time solta um cara, eu fico com receio. Soltaram o Lemos, não joga, né? Tá vindo de lesão o Thiago Mendes aí, uma lesão séria, né? E ontem eu falei sobre isso, né? Esse cara mudaria o patamar do Vasco? Não, porra. Contratação, agora é para jogar, é para ser titular. Se esse cara que for contratado, ou se esses caras que vierem a ser contratados, se não entrarem como titulares, não adianta, porra. Já temos reserva aí, à torta e à direito, né? Para fechar, não se esqueçam que lá atrás a 777 contratou o Medel para jogar como volante e chegando aqui o Ramon Dias percebeu que volante ele não era há bastante tempo. Jogava como zagueiro e colocaram ele como zagueiro. E o Thiago Mendes vem jogando aí às vezes como segundo homem de meio de campo, como zagueiro,
né? E chega de Souzas, né? Chega de Coringas. O Souza, até então no Vasco, não, pô, eu vou jogar na zaga agora, tenho muito a acrescentar. Primeira partida, fez uma merda colossal, foi expulso do Vasco, né? Entre aspas. O Vasco tem que contratar jogador para ser titular. Não adianta, não presta. E outra coisa, GB, David, Estrela, Leandrinho, Adson, os caras que vierem têm que ser melhor do que os titulares e melhores do que esses aí. Adson, David, GB, todos que eu falei agora, Leandrinho, né? Estrela, não sei se eu falei já Estrela, David. Então quem vier agora para ser contratado tem que ser melhor que o titular e tem que ser melhor que o suposto reserva. Senão não adianta. Fica aí o recado. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.